Boa noite. Estamos começando. Temos um tema importante para tratarmos nessa noite. Quero te convidar. Daqui a pouquinho, nossa convidada, Alessandra Matos. Ale Matos, né? Popularmente, estará conosco aqui nesta live. E hoje nós temos esse tema importante para discorrermos. Um tema extremamente relevante. Olha, já está aqui, ó. Tema relevante para Boa noite, Alessandra Matos. E aí? Tudo bem? Tudo bem, Laércio? Não tô te vendo. Tudo jóia. Eu acabei esquecendo aqui um detalhe importante. Segura um pouquinho aí, Ale. Agora, oi. Quero tirar o fone. Vou ficar sem fone, para ficar mais tranquilo aqui para mim também. E bem-vindo, Ale Matos. Olá, tudo Boa bem? noite aos... Tudo bom? E você? Como foi aí? Tudo tranquilo, organizando aí pra gente começar. Que bom que hoje tem luz. Verdade. Boa noite para o pessoal que está chegando aí. Sejam bem-vindos. Temos um tema importante para abordar hoje, né, Ale? Sim. Eu não tô te vendo. Identidade. Não está me ouvindo? Eu não tô te vendo. Ouvindo estou. Não sei se eu tenho que te ver, mas não tô vendo. Acredito que sim. Deixa eu virar aqui. Dá uma Não olhadinha ali. vejo. Não vê? Que coisa, hein? Quer sair e entrar de novo para ver? Deixa eu ver. Olha só. Boa noite, Edicleia. Babi, boa noite. Seja bem-vinda. Amanda Matos. Seja bem-vinda, Amanda Matos. Vamos lá, Lê. Vamos de novo, Lê. Oi, Sim, não? não vejo. Só Que vejo uma coisa. tela. Que coisa. E aí, dá para seguir? Dá pra seguir, sem te ver, mas dá. Olha, que coisa, hein? Vai ficar Vai hoje ser numa estranho, incógnita aí, hein, Ale? olhando pro escuro. Olha o desafio. Meu Deus. Mas vamos lá. Com luz, mas no escuro. Que coisa. Que coisa. É Então tá, identidade Ale. o tema, né? Deve ser isso. Minha mãe. Oi, Edicleia. Pai, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda aí. Obrigado por Oi, estar conosco. Então tá. Então temos um tema importante para tratar hoje. Identidade é um tema que acredito que é extremamente relevante, né? Não só agora, mas é relevante em qualquer momento, em qualquer tempo. Mas hoje muito mais, diria, né? Ainda mais após a pandemia aí, né? Após a pandemia. E acredito que é um tema que deva ser falado com bastante frequência, né? Até porque eu acredito, Alessandra, que a nossa história de vida, a nossa história de ser humano, a nossa passagem por aqui, ela está totalmente ligada, conectada com esse fator, com esse aspecto que a gente está trazendo aqui hoje, que é a identidade. Acredito que muitas pessoas buscam, procuram, de alguma maneira, nem sempre com essa clareza ou com clareza, esse caminho, ter esse encontro, né? Quando a gente traz identidade, né? Aproveitando já o pessoal que está chegando, a gente vai dando aqui essa abertura inicial, as pessoas procuram, né? Se conectar consigo mesmo, né? Se conectar, acho que é um tema muito, uma palavra muito simples que as pessoas entendem. Se conectar. E a identidade é essa conexão da gente com a gente, para que tudo que eu faça a partir dessa conexão, eu tenha um fator que me impulsione, que me faça querer refazer e continuar fazendo. Muitas pessoas, quando não têm essa clareza,
elas ficam procurando, sem essa clareza, mas procurando essa conexão. O que você pode dizer aí, nessa inicial? Faz sentido mesmo. A palavra identidade é muito ampla, né? Eu vejo que é assim, se você pensar em identidade, pensa no RG, identificação, Boa né? Quando a gente noite. traz o meu querido, maravilhoso terapeuta, psicólogo, psicanalista, Olha, na quanta verdade. honra. É, Quanta honra, hein? seja Olha o bem-vindo. peso. Quando a gente olha para essa identidade, ele me ajudou inclusive nisso, viu? Nessa identificação do se perceber, de saber quem é você. Então, se você pensar que, como você falou, quando a gente nasce, quando a gente vem ao mundo aí, é identificado, né? Então recebe um nome, é esperado por tantas pessoas, né? Cria-se uma vida, né? Os pais, a família, familiares, quando tem pai, quando tem mãe, enfim, cuidadores. E se identifica aí com um nome. Depois vem o documento oficial e aí vai criando-se uma pessoa, um ser, diante de um nome, de uma identidade, e aí começa-se uma vida. Então, identificar quem é você, de fato, é um desafio. Né? É um desafio porque as pessoas falam de você, você mesmo se julga ou não se identifica, se sentir pertencente a grupos. Então, por isso que falar desde a infância, como se é criado, como se é identificado, eu vejo que é importante e relevante. Tá certo, concordo plenamente com É você. muito difícil Não, falar no escuro, Laércio. meu Deus. Eu não tô te Supera vendo. aí, Ale, supera aí. Tá. Supera aí. Então tá, assim, dentro do que você acabou de trazer aí, trazer um pouquinho o pessoal nessa inicial também a questão, né? Então, Alessandra, posso chamar de psicóloga já? Como é que é? Pode, daqui a pouquinho aí, o CRP na mão em fevereiro, mas é um pé lá, último semestre. Tá bom, então, a Alessandra já aqui formada em psicologia, né? Só falta agora abraçar o CRP aí, que já tá chegando aí. E eu aqui trazendo aqui uma abordagem, né? Ela trazendo assim, abordagem dentro da identidade, nós estamos propondo aqui, né? Esse bate-pronto, essa troca, esses pontos aí, a ler com o olhar da psicologia, a identidade a partir do olhar da psicologia, e eu vou trazer aqui um pouquinho alguns parâmetros bíblicos para mostrar também que esse fator é algo que é relevante, até mesmo dentro da própria Bíblia, que encontra várias vezes, várias histórias no Antigo e no Novo Testamento, trazendo essa indagação. Claro que naquele período, dado ali os recursos, vamos dizer assim, não tinham essa clareza como hoje a gente tem por meio dos conhecimentos, da ciência, das nossas evoluções. Então é um tema importante, até biblicamente, né? Que vai empurrar o fator espiritual, e aqui o fator humano e toda a sua completude, né? Nós somos um ser integral, né? Nós não somos só o espiritual, né? Existem outras áreas que nos completam, nos fazem ser plenos, e aí é onde a lei entra, né? Principalmente assim com esse olhar mais amplo, porque sem uma crítica, mas trazendo um olhar para que a gente possa ampliar o nosso olhar como, se entrar aqui, independente de religião, quem entrar, veja e perceba que nós não somos só o espiritual, né? Nós somos seres humanos, nós temos uma natureza, nós temos emoções, nós temos várias demandas fora na linha em conjunta com a espiritualidade, que pede aí um equilíbrio, né? Pede um equilíbrio. Quando a gente não busca esse equilíbrio, a gente não tem esse olhar para equilibrar as outras áreas, a gente vai buscar somente uma área, vai crescer naquela área e na outra vai ficar em déficit. E aí, em algum momento, vai trazer uma necessidade, né, que são as demandas, aquilo que é necessário para aquele momento, e eu não tenho aquele fator para equilibrar. Então, é onde a gente está trazendo aqui esse bate-pronto, essa conversa, essa troca aqui, para que a gente possa estar ampliando o nosso olhar frente às demandas, né? É como a gente está cuidando da nossa identidade. Ale? Tudo bem, Ale? Tá tudo bem. Então tá. Você tá quietinha, fiquei preocupado. Eu não tô te vendo, tá difícil. Deixa eu falar um pouquinho Entendi. sobre isso que você Vai lá. trouxe, Laércio. No campo espiritual, e eu dei exemplo aí do meu psicanalista, que me ajudou muito, né? O processo terapêutico primeiro.
Identificar a Alessandra, o que ela gostaria, o que eu preciso, o meu crescimento e desenvolvimento precisou de terapia, né? Além da igreja, que eu busquei também, né? Me identificar como o mundo, me identificar com as pessoas e os meios que eu convivia, foi bem difícil, porque ela passa por uma apresentação pessoal, ela passa por um processo ansioso, de pânico às vezes, de não saber o que fazer, como fazer, quem acessar. E identificar-se quem é você é muito difícil. Tanto que quando alguém pergunta ou critica uma pessoa, a crítica sai mais rápido, né? Mas os elogios, o que você tem de bom, o que você pode ofertar, o que você construiu, né? O que é seu de fato, que pertence a você e não o outro. Porque muitas questões a gente coloca muito no outro, né? Então, se perguntar, por exemplo, o que você gosta de fazer, quem é você no dia a dia, muitas vezes a gente coloca terceiros. Ah, eu gosto de estar com meus filhos, eu gosto de fazer isso com fulano, com ciclano. Ah, eu trabalho só em casa, mas não traz uma questão pessoal do que é autodesenvolvimento, do que gosta de que seja só seu mesmo, que não envolva um outro, do que seja respeitado, né, os seus desejos e anseios. Então, a formatar quem é você, por exemplo, no processo terapêutico para mim, ajudou a identificar tanto na imagem quanto nessa parte espiritual, do que é Deus, do que eu acredito, do como isso se conecta com psicologia também, né? Porque dentro da psicologia e da espiritualidade acaba tendo um choque, né? Que a psicologia é uma ciência e como que isso é visto espiritualmente. Então, identificar isso também faz parte de um todo, de um ser, quando se fala de identidade, de quem é você. E aí você, como igreja, aí, como pastor, né, na verdade, como é que você também coloca essa situação quando fala de identidade perante o espiritual? É um tema importante, né, Lê? E, assim, você trouxe bastante coisa aí, né? Você trouxe para a gente. Que eu posso dizer, assim, na igreja, uma abordagem que é muito, muito comum é a abordagem do ministério, né? Vou usar isso porque quem entrar, quem ouvir, vai entender, né? Se pertence ao universo igreja, ele vai entender. Nós olhamos o ministério. Qual é o ministério? Qual é, né? Nós usamos também a linguagem vocação, né? Mas é mais usado o ministério. Então, acaba não sendo ampliado esse olhar mais contemplativo, porque a gente passa a entender a nossa existência a partir do olhar igreja como ministério, né? E aí, dentro do ministério, da estrutura igreja, nós temos lá os 5 ministérios, essa composição. Então, você começa de uma base e vai subindo na linha do tempo. A igreja trabalhou, eu vou falar da estrutura a qual eu pertenci, que é uma estrutura tradicional, onde eu me formei, vamos dizer assim, falando sobre a identidade igreja, são 5 ministérios. Então, você vai, numa linha de tempo, subindo gradativamente. Numa linha de tempo, de estar ali, de serviço, você vai subindo para os outros níveis. Vou colocar dessa forma para não ficar aqui usando terminologias, né? Vai subindo de nível. E aí, esses níveis, a aspiração de quem está na base de baixo é, no curto prazo, não é um curto prazo, mas no menor tempo possível, ir subindo até chegar no topo, né? A gente poderia falar aqui como na empresa chegar ao cargo mais alto, né? Então, assim, trabalha-se com essa visão, trabalhou-se com essa visão durante muito tempo, não que mudou muita coisa, no meu olhar, acho que muita coisa na estrutura tradicional não mudou, ainda se mantém dessa forma. Mas, voltando àquela questão do ministério, para poder linkar com a identidade, nós, por não ter esse olhar, a gente na inicial falou um pouquinho sobre esse olhar mais contemplativo, as outras áreas, nós precisamos desenvolver, como você colocou agora, desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, desenvolvimento profissional, familiar, esposo, aí tem uma série de fatores. Então, a gente não contemplava dessa forma a estrutura tradicional da qual, né, eu conheço aí a nível de mais de 20 anos de vivência. E o que acontece? Em algum momento, surgem as demandas. As outras demandas que não olham. E que a igreja também não olha. Que a igreja também não investe e, vou colocar assim, não se preocupa.
Então, numa linha de tempo, essas demandas surgem, aquela pessoa, ela foi apontado o caminho para ela do ministério, vou colocar aqui de serviço, e a linguagem obreiro é uma linguagem muito comum. Então, essa linguagem, linkada ao ministério, ela impulsiona um peso muito grande de responsabilidade para essa pessoa no ministério, e que, em função dessa chamada que ele entende ser prioritária, não que não seja, mas aí volta a questão do equilíbrio, a gente corre pelo ministério e deixa a casa. A gente corre pelo ministério e deixa as demandas. E as demandas vão se tornando demandas maiores, porque eu não cuido daquilo e eu não tenho um desenvolvimento, instruções para que eu possa... essa demanda aqui está precisando de uma atenção. Dá atenção. O que normalmente o cristão faz numa cultura mais fechada, tradicionalmente falando? Ele vai orar por direcionamento. Quando ele não procura a liderança, ele vai orar. E ele fica preso dentro dessa camada esfera. Entre orar, receber orientação, ou às vezes pede uma instrução. E aí depende muito de quem vai dar a instrução. Se contempla as demandas num olhar amplo, que não acontece. Então, esse é o fator que eu acredito que criou-se muitas demandas dentro da estrutura. Eu não estou aqui generalizando, tá? Deixar bem claro também. Mas um fator que certamente, quando afeta o ministério dessa pessoa em eminência, aí impacta nas suas responsabilidades e na cobrança de não corresponder, entende? Ele fica ali entre corresponder e a demanda ficar. E sim, normalmente a demanda fica. A demanda fica. Fica, e não só como igreja, você falou bem sobre as demandas de modo geral. Quantos papéis a gente exerce, qual que está aparecendo nessa demanda, né? Esse exemplo que você deu de ser o obreiro, de estar no ministério, imagina isso na casa, né? Teve lá a prova do Enem agora, que saiu o tema aí da mulher e do diverso trabalho que ela tem de cuidado, né? Como que a gente vai perdendo a identidade diante de tanta demanda? Então você trouxe o exemplo do obreiro da igreja do ministério. Será que quando ele está lá na igreja fazendo toda a demanda dele, ele está cuidando das outras partes da vida? Ele está olhando para as coisas que pertencem a ele, a família, o dia a dia? Isso também é o trabalho, né? Quanto consome um trabalho, de repente você está muito dedicado a algo que é do outro, né? Porque precisa, por necessidade, também não é uma crítica, mas vai se desfragmentando daquilo que você é no dia a dia, né? É onde, inclusive, aparecem os problemas emocionais. Porque fica insuportável ser você, estar diante de altas demandas que não dá para resolver tudo, né? De modo geral, não dá para resolver tudo. Então, quando você não sabe quem você é, que papel você está exercendo, esse exemplo que você deu, as responsabilidades que de fato você está trazendo para você, o que é do outro, isso realmente complica no dia a dia. Desfragmenta, é onde dá tristeza, onde dá angústia. Perfeito, Ale. Perfeito. E concluindo o que eu estava falando sobre, que eu acabei não concluindo, né, deixei em aberto, e nessa corrida pelo ministério, né, pela vocação, por aquilo que é apontado, então é uma corrida que realmente as coisas vão ficando para trás. Você vai deixando as coisas vão ficando para trás, né? Digo, estou falando da questão da família com autoridade, a necessidade dos filhos, as demandas que surgem, os filhos começam a crescerem, outras demandas dos filhos, né? Então, esse fator é muito importante, como você falou, não olhar, vai ter as demandas, angústias, as emoções, as coisas não resolvidas, ou não olhadas. Então, assim, realmente são questões muito importantes, né? E aí, dentro das escalas, como eu estava falando, de níveis, acaba que cada nível, ele tem ali, ele vai pedir, vamos dizer assim, vou usar o termo mais simples, as nossas competências. Cada nível pede da competência. Estou falando de função, estou falando de cargo, pede a competência. E às vezes eu não tenho aquela competência. Eu não tenho aquela habilidade, né? E aí eu posso falar da identidade. Eu não tenho aquele fator como algo que me impulsiona. Eu não me sinto empurrado para aquilo. Mas está ali dentro de uma linha de sucessão automática. Entende? Eu posso estar fazendo algo que me identifica, numa função mais baixa,
Eu posso ir para uma outra função que eu não me identifico, eu me desconecto de mim. Uhum. Acho que é isso que eu Isso queria no falar. empresarial também. Essa parte de função, né, me lembra muito o propósito, que é um tema que eu gosto muito, sei que você também gosta, né? Quando identifica e de fato eu estou dentro de um propósito daquilo que eu quero, de ser pertencente, daquilo que faz o coração ficar quentinho, do que impulsiona. Então, quando a gente desfragmenta de quem é a gente, por exemplo, e nem sabe quem é, né? Fala, não, eu sou, me reconheço, tal, mas no fundo, acaba tendo as angústias e sofrimentos perante esse papel que exerce no dia a dia. Então, quando você tem um propósito identificado, você percebe quem é você, sabe o que você quer e amplia esse olhar das habilidades, como você falou, porque eu não sou obrigada a saber tudo, ninguém sabe tudo. Mas quando eu percebo isso e vou buscar essa melhora, isso facilita no dia a dia, facilita nas relações, nos papéis, no que eu quero exercer, seja na igreja, no trabalho, no ministério. Você trabalha com liderança e gestão também, né? Como é que Sim. você vê papéis de identidade quando se é líder, se é chefe, está na linha de frente? A gente tem a questão da cultura organizacional ali, que pesa muito. A cultura organizacional é um fator, diria assim, bastante complexo, né? Quando não há a linha do diálogo, né? No sentido de ouvir, escutar, é, nem sempre há abertura para feedbacks, né? Isso é uma coisa que é bem complicada, né? Dentro das demandas emocionais, você sabe muito bem, melhor do que eu sobre isso. Então, em gestão, o meu olhar, eu sempre procuro identificar ali a cultura organizacional, né? Quando a gente vai para algum lugar, está em algum lugar, ou a gente é convidado para trazer uma palestra, alguma coisa do tipo, eu sempre procuro entender ali as demandas, né? A gente vai fazer ali o processo inicial de mapeamento, e a gente faz um mapeamento, identifica ali a cultura organizacional, identifica a gestão, né, como o líder ele gesta ali, né, para a gente poder entender. E aí, então, a gente escutar um pouquinho dos colaboradores para entender como é que eles percebem. Aí a gente já começa a trazer um pouquinho para o nosso tema central, né? O que as pessoas dizem de mim? Como é que as pessoas me veem? Né? Como é que eu sou percebido? Então, é muito importante, né, dentro de gestão, o líder compreender o seu modelo de gestão, já que estamos falando de identidade, né, já que você trouxe essa pauta. Então, eu identifico isso como algo muito importante, porque as demandas do clima organizacional, né, ou se o clima é leve ou pesado, tenso, ou por aí por diante, é muito recorrente ao estilo do líder. Né, como ele gesta aquilo. Eu tenho demandas altas, eu trabalho com vendas, eu sou pressionado todos os dias. Mas como é que eu vou desenvolver? Né? Como é que está a minha equipe? Eu conheço a minha equipe? Eu conheço as necessidades dos meus colaboradores, eu conheço as demandas que eles têm, as minhas contrapartidas como cultura organizacional, o que a empresa oferta, né? Então, a gente tem vários fatores aí importantes que precisam ser olhados, mas que nem sempre o gestor, que starta ali a questão de não está tendo resultado, não está tendo resultado. Como é que essa equipe está, emocionalmente falando? Muitas vezes ele não tem um termômetro, ele não consegue mapear isso, né? Então, eu acho que é por aí. Eu gosto sempre de perceber essas questões internas e externas para poder traçar uma linha de trabalho. E para quem busca se identificar, essa parte empresarial, você comentou bem, é importante. Tem muita gente que está alocado nas empresas em ambiente que não pertence à pessoa, mas por necessidade estão lá. E como perceber quem é você em um ambiente, de repente, que é tóxico, né? Como identificar quais são suas questões, pontos fortes e fracos no dia a dia? Você percebe isso, Laércio, que é muito complicado pertencer? Porque quando fala de identidade, é um rótulo. Então, as pessoas apontam, as pessoas dão feedback, as pessoas fazem avaliação. E o principal que acontece muito, que atrapalha na identificação, é o julgamento. Né? O quanto que o outro aponta para a gente ou a gente aponta para o outro. E como perceber isso no dia a dia? Né? Como é que eu paro e olho para mim e falo, peraí, como estão minhas emoções? Do que essa pessoa está falando? Às vezes eu ganho rótulo, né? Se você ganha um rótulo, como lidar com esse rótulo? De repente alguém fala que você fez algo inadequado ou você se sente também diminuído. Isso atrapalha muito na questão de se perceber, né? De ampliar.
Sim, você colocou muito bem. Na maior parte das vezes, Ale, não dá para perceber. Se a gestão não tem um olhar diretivo, né, para poder direcionar, o colaborador ele fica totalmente refém, como você colocou, do ambiente tóxico e muitas vezes de uma gestão tóxica. Uhum. Então, se ele já está fragmentado, né, a gente nem trouxe ainda a questão do como é que esse ser foi formado, da onde que ele veio, quais foram as condições que ele foi formado. Então, assim, ele cai num ambiente desse, aí dependendo de como ele carrega ali a sua fragmentação, o que ele carrega já de, vamos dizer assim, de dores, né, de questões não resolvidas, dentro de um ambiente desse, então ele está num grande risco, não só da identificação, da identidade, de se perder, né, porque, entre aspas, ele não sabe quem ele é. Não tem clareza de quem ele é. Falando de identidade dentro da abordagem. No ambiente desse, a chance dele se conhecer é muito pequena. É muito pequena. Às vezes não vai ter voz, né? Às vezes não vai ter voz nem para manifestar as vontades, né? Exatamente. Exatamente. E aí ele vai para dentro de si mesmo, se empurrando mais para dentro, se diminuindo mais, né? Se anulando mais, até o ponto do limite que ele tem. E quando ele chega no limite, aí eu deixo para você a bola. Quando nós chegamos no nosso limite, suportar. Exato, exato. Aconteceu comigo, recente, né? Eu cheguei no meu limite aí de demanda, né? E como eu falei no começo, né? Meu terapeuta está aqui, está online. Ele foi quem me ajudou a identificar quem é a Lê, né? A se reconhecer. E mesmo o processo de identificação, que é muito importante, autoconhecimento, é saber onde você quer chegar, isso falado é bem bonito, né? Mas no dia a dia, esse enfrentamento é difícil. E no âmbito profissional, né? Qualquer ambiente, na verdade, as pessoas vão colocando ali papéis e uma máscara, né? Como se tivesse uma máscara, temos, na verdade, para que a gente possa suportar algumas coisas no dia a dia. Então, quando tem essa queda, quando tem esse combate, quando fica insuportável, normalmente o corpo manifesta. É um dos primeiros aí a gritar. Aconteceu comigo. Processo ansioso, respiração ruim, dor de barriga, dor de cabeça, fadiga. E aí você acha que está infartando, aí toma remédio, não melhora, vai no médico, faz exame, não dá nada. E no fundo, o que que é? Esse desconstruir daquilo que você nem percebe quem é você, de fato. Né? O que está acontecendo com você verdadeiramente que está saindo tudo de rota. E aí, quando você não está bem, a casa não fica bem, os outros não ficam bem, o julgamento aumenta, porque você vai cobrar do outro aquilo que, de repente, é você que tem que resolver. Transferência de responsabilidade. Então, por experiência própria, a busca contínua por lazer, ambiente de meditação, para quem é espiritual, igreja, né, que eu acredito também, buscar aí um lugar para congregar, para participar, para pertencer sem julgamento, e claro, a terapia, né? Não é para todo mundo, já se entende isso, que não é todo mundo que está pronto para terapia, mas é o caminho exatamente para que possa se perceber um pouco mais, se perceber com ajuda. Você não acorda sozinho e fala, quem sou eu, o que eu vou fazer agora? Não funciona assim, não é rápido assim, é um processo. Olha que questões importantíssimas, né, que você trouxe, a gente está abordando, porque, né, embora estamos falando de gestão, em algum momento falamos de gestão, falamos de demandas igreja, né, quem está aqui na live, é só você transportar para a sua realidade, leva para o seu dia a dia, para aquilo que você vivencia, né, de repente é a família, de repente é um vizinho, de repente, sabe, são questões que você tem diárias. E esses sinais que a Lê trouxe, né, que o corpo começa a falar quando a gente não percebe. Né? Muitas vezes, esses fatores, eles são resultados do quê? Dessas demandas internas que eu estou tendo, e não há espaço para olhar para elas e nem para mim. Então, em algum momento, o seu corpo vai manifestar uma dor no ombro, uma dor nas costas, são reflexos de tensões, né? Ansiedade,
perca de sono, enfim, aí tem várias questões. E aí ele trouxe a questão dessa percepção e a questão do terapeuta. Fazer terapia, procurar um especialista das emoções para ser ajudado. Como ela colocou aqui, que não é todo mundo que está pronto para passar por um processo terapêutico ou para procurar essa ajuda. Mas é extremamente importante quando a gente consegue, tô falando por experiência pessoal, dentro de uma cultura familiar que não era cultura familiar nossa, nós tínhamos um olhar totalmente averso para isso. E quando eu precisei do processo terapêutico, eu encontrei uma grande resistência interna na minha família, a parte da nossa cultura, e eu precisei romper com essa cultura, no sentido de não queriam que eu fizesse, e eu tomei a decisão de fazer. Então, eu enfrentei uma negativa, e hoje eu vivencio, eu tenho uma colheita hoje de quem vivenciou o processo terapêutico e que teve uma experiência pessoal. Para mim, eu posso colocar aqui que a minha experiência pessoal foi uma experiência transformadora, tem sido transformadora, benéfica, que tem me aberto muitos horizontes, e um dos motivos de estarmos aqui nessa live hoje é fruto do meu processo terapêutico. É fruto do que eu experienciei e que ampliou o meu olhar e que me permitiu olhar para mim e me cuidar. E, a partir disso, transformar não só a minha realidade, como a realidade das pessoas que me cercam. E aí a Lê trouxe a questão de que, às vezes, o ambiente fica ruim e eu fico cobrando os outros, quando, na verdade, a questão está toda comigo e eu não estou percebendo, não estou me dando conta. Então é importante a gente fazer essa pausa e se questionar. Quem sou eu? Exatamente. É a responsabilidade, né? Hoje é muito comum as pessoas, não vou generalizar, mas não querem mais assumir responsabilidade. Responsabilidade afetiva, responsabilidade das tarefas. Dá trabalho viver hoje em dia, né? Dá muito trabalho, é muito cansativo, porque a gente tem demanda do outro e a nossa. Então, ampliar essa percepção do que de fato está acontecendo, espaço-tempo, de como eu lido com as coisas, daquilo que de fato me transforma. Falar não é uma outra coisa também que atrapalha na identificação, na identidade. Pessoa que só recebe, fala assim, vai fazendo, é bonzinho, ai, tá bom, vou fazer, deixar comigo. Gera um acúmulo de demanda, sofre porque não aprendeu a dizer não. Não quero, não vou, não posso, não gosto. Fica, de repente, preso a uma dependência emocional, né? Então, nessa manifestação do dia a dia, não falo não, logo eu de novo, desfragmento quem eu sou para proteger o outro, para servir o outro, e acabo gerando também demandas de saúde mental. O exemplo que aconteceu ontem com a falta de energia, né? Foi um caos, ontem, antes de ontem, né? E tem gente sem luz ainda. Como lidar com uma demanda como essa? Quem é a gente nesse papel, na hora que de repente precisa resolver algo de emergência, né? O que a gente tira da nossa mala aí de coisas para resolver as questões do dia a dia? Nem sempre a gente consegue. Por quê? Porque o autoconhecimento, saber quem eu sou no momento que eu preciso usar alguma ferramenta. Às vezes as pessoas acabam se perdendo, esperando que alguém resolva as suas coisas. Então falta um pouco de... Não é que falta, né? As pessoas precisam perceber qual a responsabilidade delas diante das demandas. Porque senão eu fico sempre num ciclo de culpa, num ciclo de não vou conseguir, né? De um ciclo de não pedir ajuda, também é muito comum. Então, todo esse processo de ser exige muito da gente. O conhecimento exige muito. E quanto mais conhece, mais percebe, mais acessa, vai ficando mais complexo se pertencer. Né? Eu acho que o caminho é esse, se pertencer. Perfeito, Ale. De fato, perfeito. Trazendo aqui um pouco de uma base, né, uma base bíblica, né, até foi uma coisa que nós tratamos, eu conversei com a Alessandra, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 20 em diante, questionam João, né, João é questionado, o comparam com Elias, é comparado com uma outra pessoa, vamos dizer assim, é comparado com uma outra pessoa. Ele diz que ele não era o Cristo, porque era uma outra questão que eles também comparavam João, será que ele é o Cristo?
ele disse que não era. Comparam ele, então, com Elias, ele também disse que não sou Elias. E então, vamos fazer uma pergunta-chave, que é a pergunta da nossa live aqui. O que que você diz de você, João? O que que você diz de você? Ou quem é você, né? Trazendo aqui para a nossa linguagem. Perguntaram para ele exatamente isso. Essa é a base, né? Então, assim, é muito importante nós nos questionarmos. E é algo que a gente não faz, porque está fora da nossa cultura de formação familiar, estrutural, falando da questão da igreja, nos questionar. Aliás, trazendo aqui para o universo igreja, uma coisa que nós não somos ensinados é se questionar. E até não é uma boa linha de conduta questionar, né? Então, assim, algo que pode nos ajudar a perceber a nossa identidade é o questionamento. Surgem as demandas, surgem os meus problemas, os meus conflitos. Essas demandas e esses conflitos são de quem? São meus. Eles estão externos ou estão internos? Eles estão dentro. De onde veio isso? Qual é a origem? O que está criando essas demandas? Eu estou falando de desconforto, estou falando de algumas sensações que a gente não consegue definir. E a Lê trouxe a questão, se eu não parar para olhar, o meu corpo vai sinalizar em algum momento, né? E a gente tem aqui uma linguagem dos nossos dias muito, muito comum, o burnout, né? O excesso de trabalho, o estresse gerado do trabalho. Então são questões, se talvez esse estresse ele pode não ser do trabalho diretamente, mas ele é decorrente de demandas de uma outra realidade, né? Uma rotina de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas obrigações. Então, são questões importantes. O questionamento ele é sempre, eu diria, um start. Ele é o start para o caminho da identidade, para que a gente se encontre. Se questionar é super difícil, né? Quer ver uma coisa que entra em conflito? É quando alguém questiona a gente, né? Se a gente mesmo não se questiona com frequência, quando alguém coloca a gente em cache, principalmente na fase de julgamento, né, que é o mais comum, aponta o dedo pra gente, você deveria ter feito isso, você é assim, você é isso causa um desconforto natural. A gente não está aqui para ser apontado, para ser machucado, e as pessoas fazem isso, né? E como a gente percebe esses apontamentos e a gente vai lidar com isso, é onde começa, talvez, rever como que eu estou tratando as coisas e as pessoas. Será que essa pessoa que me aponta, ela tem razão? Né? Será que várias pessoas falando de mim a mesma coisa, será que elas têm razão? Então, como o outro percebe a gente, como o outro aponta a gente é uma questão, e como você se autoavalia também, né? Porque, de repente, eu me julgo. Né? Esses dias eu até postei, né? Eu sou altruísta, eu sou emocionada, eu sou mandona, eu sou autoritária. Entre os adjetivos talvez mais positivos. E os negativos? Né? Como é que fica os negativos? Isso também faz um conflito com a identificação. De como eu me percebo no dia a dia, o quanto eu respeito o espaço do outro e respeito o meu espaço. Você falou do burnout, eu fiz uma palestra numa empresa e o tema foi esse. E está muito em alta, porque o burnout ele não está ali num quadro de identificar rápido. É um processo que acaba acontecendo de uma estafa dentro da empresa, processo do trabalho, que vai causar uma situação no colaborador, uma pressão que fica insuportável a ponto dele adoecer. Então, se você pensar no cenário que a gente trouxe, igreja, o ministério, a própria empresa, família, né, o quanto a família consome o dia a dia, dívidas, dinheiro, quantas questões estão em cada ser para gerenciar que mexe com aquilo que a gente é. Mexe com a autoestima, né? Alguém com autoestima baixa, ela fica travada, né? Sem saber o que fazer, com quem falar, acaba indo para o ataque, né? A pessoa acaba ficando nervosa, grosseira. Se ela já tem isso do instinto dela, potencializa. Então, a percepção de si é algo que precisa ser mais falado, identificar-se, talvez fazer uma listinha mesmo do que é bom, do que é ruim, do que falam, que é verdade ou que não é, que você concorde,
Então, isso também ajuda a aumentar o repertório de perceber-se, né? É válido, pelo menos, tentar. Tá certo, Ale. Então, acredito que dentro da nossa proposta aqui, a gente abordou bastante coisa dentro da proposta, né? Uhum. Falando sobre temas diversos, aí a gente trouxe aí. Tem uma pergunta chegando aí para você, ó. É André Matos. Como navegar na percepção de quem eu penso que sou, de como o outro me vê e de quem realmente sou? Vai responder essa ou vamos juntos? Como Vai lá. navegar na percepção de quem eu penso que sou? O que você pensa que é deve ser respeitado, porque é assim que é a tua natureza, é assim que você se percebe, né? Então, se você pensa como autoridade, se você pensa como uma pessoa, fala de adjetivos, bonita, uma pessoa para frente, você realmente se sente, isso é você na essência. E isso tem que ser respeitado. Há quem não goste, mas tem que ser respeitado, porque é o que você é. Como o outro me vê, como o outro te vê, é do outro. Esse é o clássico, né? Porque aquele comportamento que você tem diante de uma demanda do outro é o seu dia a dia, a sua resposta diante às interações, é a tua resposta diante ao ambiente, né? Por que a gente fica muito alegre de repente numa festa, mais descontraído, se você for contar uma piada, de repente neste meio o outro vai te trazer uma necessidade de brincar, de contar piada, e você vai se transformar naquele papel que está ali naquele ambiente. Então isso flui bacana, isso é divertido. Agora, se o outro, como o outro te vê, tá? De repente faz uma piada com você, você não aceita essa piada, se fecha a isso, acaba sendo grosseiro, isso pode gerar um conflito do ponto de vista do outro do que, nossa, não gosta de brincadeira, que cara chato, que cara grosseiro. E pode gerar, inclusive, um mal-estar, porque o outro te percebeu desse jeito, o outro não te respeitou. Ele te viu e te julgou como uma pessoa chata porque não quis interagir. Então passa muito pela essência, a essência do que é você verdadeiramente e daquilo que o outro acha que você é. Só julgamento. No final é só julgamento, porque às vezes não te conhece profundamente, não tem tanta intimidade e acabou julgando por um momento e um ambiente ali, como esse exemplo que eu dei. E o outro me vê e de quem realmente sou, de como o outro me vê e de quem realmente sou. O que realmente sou, eu acredito que seja um processo contínuo. Como eu dei exemplo, às vezes a gente exerce vários papéis e esses papéis são obrigados a ser transformados de acordo com a nossa necessidade. Esse é o mais importante. Quem você é transformado de acordo com a sua necessidade. Então, vou falar de gostos. Se você não gosta de pizza, não come pizza, não gosta de um sabor, não adianta pedir outro para agradar outra pessoa. Esse sou seu começa a ser verdadeiro daquilo que você acredita, daquilo que você gosta. Mas isso pode ser um pouco contraditório assim, nossa, mas se eu gosto disso e o outro não, começa a linha do respeito da parte empática. Por que às vezes você tem que aceitar um sabor, algo que você não gosta, e o outro não quer aceitar? Então, ser a gente mesmo, se pertencer, é desafiador exatamente por isso. Porque o ambiente vai pedir uma informação e um comportamento. Nós, com as nossas inseguranças, medos, necessidades, um jeito mais despachado ou não, mais comedido, vai ter que se adequar, às vezes, a alguns ambientes. E o julgamento diante disso também vai conflitar dentro desse parâmetro do social mesmo. E por que eu falo do social? Ser nós mesmos, sozinhos, é a reflexão que a gente trouxe, é o que identifica. Mas ser a gente no dia a dia, como o Laércio já trouxe, na igreja, no ministério, na família, no trabalho, são papéis. São papéis. Então, o ideal é que a gente consiga separar esses papéis. Que a gente seja namorado, marido, que a gente seja pai, que a gente seja filho, que a gente seja mãe, que a gente seja chefe, empresário, de uma maneira harmônica, equilibrada, no ambiente que nós estivermos. Aí você pode ser você de diversos modos, respeitando o ambiente, principalmente se respeitando. Muito bom, Ale Matos. Acredito que muito assertivo aí na abordagem, na resposta, nas colocações, e de fato é isso, né? E eu diria até assim, o que você falou aí ainda sobre isso,
a gente tem muita questão da intencionalidade, né? Eu não tenho como saber qual foi a intenção da pessoa. Se a intenção realmente foi me socializar para quebrar um gelo porque eu estou chegando ou estou mais distante, vamos dizer assim, e qual a real intenção de fato, né? Então, assim, isso é muito importante também, a gente está olhando para esse lado também, né, sempre, né? Que às vezes eu estou com o coração aberto, eu sou assim, eu sou proativo, eu gosto de contribuir, mas nem sempre eu tenho uma contrapartida intencional, né? Então, aí eu traria aqui o limite, né? O limite, né? É importante nós estabelecermos limites, né? Dentro de vivências, né? O ser respeitado, como você abordou muito bem aí, né? Às vezes, até que ponto, né? A gente deixar de ser quem nós somos, olhando para a minha contrapartida, que talvez eu não tenha. Talvez ela na prática, ela não existe. Talvez na prática, não. Né? Então, está sempre olhando, né? Como você falou, nós somos seres que estamos sempre evoluindo, né? Em quem eu sou, estamos sempre evoluindo, né? Acredito que nós estamos sempre buscando essa evolução, né? E falar aqui para o André Matos é difícil, né? Não é fácil responder para o André Matos, né? Não, então, assim, André Matos sabe do que ele está perguntando, tem clareza do que está perguntando, né? É alguém que desenvolve pessoas também, né? E faz um excelente trabalho, né? A gente aqui acompanha um pouquinho do trabalho do André aí. E, assim, é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito importante, né? Mas a Lê foi aí muito feliz na sua resposta. Essa parte do limite que você comentou agora também. Essa borda e esse limite, ele define muita coisa. Porque é o não. Não vou, não quero, não tenho que estar aqui, não tenho que aceitar. As pessoas lutam com isso, viu? Isso conflita com a identificação também. Porque eu posso perder o grupo, eu posso perder amizades, eu posso perder familiares por ser quem eu sou. Sim. Né? E não é aquela máxima lá, eu nasci assim, morri assim, Gabriela, que todo mundo fala. Não é sobre isso que a gente está comentando. É do jeito que é e acabou. É necessário sempre um ser estar em evolução. Nas habilidades, na forma de lidar com as coisas. O que a gente traz aqui hoje é quem dizem que sou e o que sou de fato. Né? É uma reflexão para ampliar a parte de saúde mental, a parte de pensar sobre si, né? De falar, olhar no espelho, esse treino é muito difícil. Né? Eu sempre proponho isso em algumas palestras. Para no espelho e fica olhando ali um tempão assim, quem é você? Quem é você? Quem é você? E nesse quem é você, pode ser que você não consiga, de fato, refletir no espelho ali exatamente características sobre a sua identidade, sobre o que você gosta. É bem difícil. Então, manter limite, essa borda e se olhar é um exercício contínuo. Perfeito, Ale, perfeito. E dentro de tudo isso que nós temos construído aqui nesse bate-papo, né, e obrigado pela pergunta aí do André. E se o pessoal tiver pergunta aí, pessoal, aproveita que daqui a pouquinho a gente vai estar abrindo para as perguntas aí. Vai mandando as perguntas aí. E, assim, uma questão extremamente importante da identidade por que nós estamos trabalhando esse tema, né? Acho que é um tema muito amplo. É porque eu entendo em quem eu sou, minha compreensão de quem eu sou, eu trago para a minha essência. Eu sou e eu tenho uma essência. Qual é a minha essência? Eu preciso saber, preciso entender. Quando eu falo de essência, eu estou trazendo o olhar daquilo que me move em plenitude. Eu me movo em quem eu sou em plenitude. Essência, quem eu sou. Qual é a minha essência? Eu tenho algo de extraordinário que talvez eu não conheça, porque eu não sei quem eu sou. Porque eu fico pautado no que os outros dizem quem eu sou. Então é muito importante o questionamento, as insatisfações que surgem, que brotam, talvez numa linha de tempo em tempo, talvez continuamente, ela está me empurrando
inconscientemente para esse questionamento. Preciso entender. Por que que eu tenho ali esses pontos, que são pontos de conflito, aonde eu sinto ali esses desconfortos? Porque aquilo não está me satisfazendo, não está me preenchendo. E quando eu entendo quem eu sou, eu lido com isso de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque eu entendo a minha essência, eu não dependo de aprovações, eu não dependo de negociar para poder ter em parte algo do que eu gosto, porque quando eu entendo quem eu sou, eu assumo as rédeas do meu ser. Eu assumo minhas rédeas emocionais, eu assumo, crio, desenvolvo autonomia para tomar decisões e para realizar sonhos, ir em busca de coisas que eu fico dependendo, preso a pessoas que não se importam, aí um pouquinho do que o André trouxe, não se importam e vivem me desrespeitando em quem eu sou, porque quando a gente não é olhado de forma respeitosa, aquilo é ofensivo, sim ou não? Que nos ofende, que nos machuca, e pode machucar profundamente. E muitas vezes esse fazer, essa continuidade, como isso é feito, eu acabo que eu vou esfriando, no sentido de perco a intensidade do que eu estou fazendo, perco o propósito do que eu comecei a fazer, e se eu não tenho clareza de quem eu sou, o conflito se intensifica. Né? Então, vou procurar uma outra coisa para me preencher, e eu abro mão daquela. Aqui dá para a gente trazer um pouquinho de que as pessoas começam alguma coisa e com curto prazo mudam de coisa. Não conseguem se manter ali. Por quê? Exatamente por conta das coisas, das demandas que surgem, que são obstáculos, para colocar como obstáculo, às vezes é uma pessoa, às vezes uma situação, obstáculo, e eu preciso ter recurso interno para poder passar o obstáculo e seguir adiante. Aí eu preciso saber quem eu sou e a minha essência para que aquilo eu relembre de tudo isso e eu possa ter alternativas, encontrar alternativas para que eu possa driblar aquele obstáculo e seguir o meu caminho em busca daquilo que de fato me preenche. Então eu não posso abrir mão de quem eu sou por conta de situações ou pessoas. Ainda mais se essas pessoas não me respeitam. Então é muito importante você ter esse olhar do quanto você se doa e do quanto você recebe de contrapartida. Então é extremamente importante, né? E é isso que eu entendo, a minha clareza sobre quem eu sou, minha essência do que eu sou e eu ser, em essência, o que eu sou. Muito bem colocado. E a essência, você falou uma coisa muito legal, que é as ferramentas que eu vou usar quando eu precisar acessar. Por isso que a gente sofre, porque muitas vezes eu vou acessar alguma coisa e não tem. Não tem. Imagina que uma caixa de ferramenta precisa fazer um trabalho e eu vou precisar de um martelo e o martelo não está lá. Então, se perceber na essência é exatamente saber acessar essas emoções, saber acessar ter esses comportamentos, fazer o afastamento quando necessário, né? Porque respeitar é uma palavra. Não sei nem se respeitar hoje não está banalizado, né? Porque tem as trocas de opiniões, tem os conflitos, principalmente, de modo geral, tem muitos conflitos, né? Então, respeitar-se é o primeiro ponto. Amar-se é o primeiro ponto. Tem gente que não se ama. Tem gente que não gosta de si, que não tem aceitação da vida que leva, que não vai vivendo, sabe? Vai empurrando. Então, ter essas ferramentas, perceber o que de fato tem de potência e de força, é o que começa a ajudar a construir aí o ser. Então, quando eu falo do ser na essência, o que eu consigo acessar que é meu, que é muito bom, que é muito forte, que realmente eu sei fazer. Então, muitas pessoas falam, acho que a Jolie comentou, eu não sei muito bem quem eu sou. Procura ali a sua essência como pessoa, como responsabilidade, das coisas que você gosta. Uma ou outra coisa vai encontrar como verdade em você. E essa é você. Isso vai potencializar se você buscar ajuda, né? Sozinho, como eu falei um pouquinho antes, é mais difícil. Então, eu vejo também, Laércio, quem eu sou hoje, Alessandra, tá? Liberdade,
propósito, verdade, espontaneidade. Então, na minha caixinha de ferramentas tem um monte de coisa que eu já consigo acessar. Quando eu falei lá atrás um pouquinho que eu tive um momento ruim, né, uma fase ruim, você sabe, a gente compartilhou, eu precisei acessar algumas coisas das ferramentas e eu precisei acessar pessoas, eu precisei acessar pedido de ajuda. Então, conhecer a sua essência também é ir na vulnerabilidade e falar, gente, eu não consigo, alguém me ajuda? Com essa informação aqui, com essa questão aqui, isso também faz parte da essência, da humildade de repente, não conseguir enfrentar tudo e pedir ajuda. Nossa, Ale, que massa, assim, é extremamente importante o que você falou. Pedir ajuda é sinal de força, não de fraqueza. Nós entendemos pedir ajuda como algo vergonhoso, vexatório. Então, vamos desconstruir hoje um pouquinho disso, né? Trazendo aqui, não estou dizendo que é fácil, mas olhe para isso de uma outra forma, né? Ressignifique esse olhar para o pedido de ajuda. Pedir ajuda é sinal de sabedoria, de amor e sabedoria pedir ajuda. Quando você pede ajuda, você está se permitindo ser cuidado. Talvez você não vivenciou isso não faça parte da sua cultura, vamos dizer assim, familiar, do meio, mas não é porque não é que você não pode experimentar, vivenciar e ter uma outra experiência. Então, é muito importante isso que a Ale trouxe do pedido de ajuda, ter pessoas com quem você possa contar, né? Não é para todo mundo que a gente pode abrir muitas questões, porque nem todo mundo está com o coração para ajudar. Isso é muito importante. Mas ter pessoas com quem contar é maravilhoso. No processo de identificação também, tomar um cuidado e se contar, para não virar um depósito de lixo das pessoas, né? Às vezes a gente tentando se ajustar nessa identificação, de se pertencer, de ser você, vai encontrar barreiras e pessoas que não vão estar vibrando do mesmo jeito. Então, muita gente vai colocar barreiras nas suas questões, vai depositar lixo, quando eu falo lixo é coisa negativa, não vai conseguir, para que está fazendo isso? Quem você está achando que é? É quem não construiu nada, e às vezes é a pessoa até que você confia, mas também não agrega nada. E a gente nem percebe, por gostar ou por confiar ou por conviver, a gente não percebe o depósito que fazem na gente de porcarias que desconstrói aquilo que a gente é. Então a gente está se esforçando para ter uma identidade, para se firmar, para ter um propósito, para ter um despertar, e tem alguma coisa de repente ali, ó, travando o teu processo de ser você, né? Ser a gente mesmo, se pertencer, é um processo de construção. É refaz, desfaz, refaz, desfaz, refaz. É um projeto inacabado. O plano perfeito de Deus, né, como ser, como vida, que merece todo dia estar em movimento, né? A gente tem que estar em movimento. Então, cuidado aí com as pessoas que depositam coisas que de repente possam minar esse ressignificar, esse construir quem é você, quem você é, né? Muito importante. Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, aproveitem aí a Alessandra, estou jogando a responsabilidade. Daqui a pouquinho a gente está no nosso propósito de 1 hora, né? Chegando aí na nossa meta de 1 hora aí. E é isso, daqui a pouco a gente está fechando aí nosso bate-papo. Mas, olha que bom, que coisas importantes que você trouxe aí, né? E que bacana que a gente pode falar sobre essas coisas, né? No aspecto de contribuir, né? Algo que um querido amigo nosso, né? Fala muito sobre isso, né? No aspecto de contribuir com as pessoas. O André Almeida, né? Ele fala sempre desses pontos, né? E são questões realmente muito importantes, né? Quando a gente pode contribuir, e aí o que você falou, às vezes quem eu escuto não contribui, não ajuda, não me deixa melhor. E às vezes esse estar ruim ou ficar ruim pode ser fruto de quem eu escuto. Com certeza. Isso com eu posso certeza. Ser um depósito. Pode falar.
O meio faz isso. Não, desculpa, o meio faz isso, né? O ambiente que você tá, não tem jeito, gente. Somos seres sociais. Não dá para se livrar de todo mundo, não dá para sair chutando tudo, mas também a gente não é obrigado a ficar em todos os ambientes, em todos os aspectos, só recebendo carga ruim, não. Tem que trazer Perfeito, movimento. perfeito. Né? Aí a gente volta no limite, né? Existem coisas que eu preciso entender, que eu tenho que tomar decisões. Às vezes, existem atitudes que são drásticas, duras de serem tomadas, mas precisam ser tomadas. Né? Qual é o meu limite de suportar? Às vezes eu estou próximo do meu limite de suportar. E eu vou ficar ali para chegar no limite, depois do limite o que vem, após o meu limite. Então, assim, existem questões que às vezes são sinalizadores. Está sinalizando para a gente, né? A gente está com... O corpo está sinalizando para a gente. Por quê? Porque nós não estamos nos atentando para as demandas ou para as pessoas que nos cercam, que elas estão emanando ou vibrando, como a lei colocou aqui. E aí, diante de tudo isso, eu posso, dentro do que eu trabalho de mediação, a premissa do que eu faço é que nós somos um sistema aberto. É a premissa da mediação de aprendizagem. Se eu sou um sistema aberto, então eu estou aberto para receber de tudo, ser afetado por tudo. E o detalhe é que quando eu não percebo, as coisas que estão me afetando estão me influenciando. Eu posso estar indo para um lugar por questões de influência, do ambiente, pessoas. Importante se atentar. E a gente se perde, né? Porque aí o pertencimento à influência leva, mais uma vez, a você se perder daquilo que você gosta, daquilo que é a tua verdade. Um grande dica, na verdade, se é que eu posso falar dica, é você parar e refletir sobre o que quer da vida, né? E procurar fazer isso escrito. Sabe como se fosse um diário para você, ali uma cartinha para você? De mim para mim mesmo? O que é o propósito, né? Quem eu sou no dia a dia, quantos papéis eu exerço, quantos são meus, quanto é do outro, como que eu escolho isso verdadeiramente, se é que eu escolho, ou se a gente deixa o barco correr. Então, procurar realmente olhar para as escolhas que têm sido feitas, para que possa aí, de repente, mexer na saúde mental, na espiritual. E mesmo que não vá no caminho nem da saúde mental, nem da espiritual, faça outras escolhas, ter um tempo de lazer, tirar um tempo de silêncio, de fato, chamando aí para uma reflexão, né, para poder ampliar e se perceber, e daí por diante se conhecendo e testando ambiente, testando pessoas, saber o que é bom, saber o que é ruim, nesse aspecto aí. Tem uma pergunta aqui da Elisa, ela está perguntando assim, como o meio contribui ou não para quem somos? O meio contribui muito, eu acredito, muito. O pertencimento, exemplo, empresa. Dizem as línguas que a gente se torna 5 pessoas que a gente mais convive. Não sei se é bem assim, tá? Mas se o ato de repetição de convivência do ambiente faz com que, de fato, você está ali todo dia naquela caixinha, está ali com aquelas pessoas. Se você não tiver uma força vibracional, chamamos assim, um comportamento para mudar esse meio, você vai ser parte dele. Então, tá no ambiente tóxico, tá com gente que não é legal, tá com gente que fala mal, tá com gente que enche o saco, tá com gente mal-humorada, você pode ter certeza que nesse treino ou você espelhe, você vai sair porque você conhece, se pertence, não cabe, ou você entra nessa jogada. É o que eu acredito. Então, gente, o meio, ele é extremamente importante. O ambiente, ele é extremamente importante. Por isso que a gente tem que se perceber, né? Vou dar um exemplo aqui. Se trabalhar numa empresa, e a empresa, ela faz alguma coisa errada, né? Você está lá no departamento e, de repente, ela faz uma falcatrua e você não concorda. Seus valores você não concorda, aquilo para você é inadmissível. Mas você está lá trabalhando, que você precisa do dinheiro, até está vendo e tal. Tem uma hora que os seus valores vão chocar com aquilo, que vai ficar insuportável. Ou você sai, ou você denuncia, ou você se corrompe. Então, dependendo como você vai sustentar aí aquilo que você acredita, sua crença, valores, o ambiente, ele realmente vai te consumir.
ou você passa a se comportar como aquelas pessoas, ou você consegue fazer um movimento que modifica o meio. Eu sou do time que acho que vou mudar o mundo, que as coisas vão ser melhores, que se a gente sair por aí abraçando árvores, falando com as pessoas, as coisas vão melhorar. Mas no meu processo terapêutico eu já entendi que esse é o meu mundo cor-de-rosa, tá? Que não é assim, que nem sempre eu caibo em alguns lugares, que nem sempre as pessoas vão aceitar as minhas questões, que eu também nem sempre vou aceitar dos outros. Isso é um pouquinho de identidade, isso é um pouquinho de aceitação daquilo que de fato eu sou e daquilo que o ambiente traz para mim. Então eu vejo que o ambiente, o meio, ele, ele pesa, viu? E você, Lércio? Eu concordo com esse olhar ali, porque realmente é aquilo, né? Em liderança, né? Em liderança, quando a gente vai para dentro desse universo, quem estuda, quem vai procurar sobre esse aspecto, se aprofundar um pouco, a gente entende que existem estilos de liderança que eles são altamente tóxicos. Eles são tóxicos e todo estilo, todo ambiente tóxico, a carga do ambiente, ela impacta negativamente. Ela nos afeta negativamente. Então, dentro da minha capacidade de suportar ou das minhas vulnerabilidades, aquilo me mina mais rápido. Muito adoecimento é fruto do ambiente, é fruto de gestão, do estilo de gestão e da cultura do ambiente. Então, eu entendo exatamente isso. O estilo de liderança e aqui eu não quero trazer, mas não tem como não citar, perfis. Tem perfis Sim, que eles são, a essência daquele perfil é toxina. Ponto. sim. Aceitar é um outro aspecto, porque aí a gente entra dentro da identidade. É o que você trouxe no início. Eu tenho tanta coisa boa, sou legal, eu coloco isso em evidência. Mas quando surgem os aspectos negativos, eu não sou assim. É parte intrínseca do ser. A gente tem os lados positivos e negativos. Não se desassocia quem eu sou dos aspectos negativos, porque aquilo é que me faz ser quem eu sou, mesmo dentro daquilo que eu tenho de bom. Mas eu tenho os aspectos negativos. E esse é o ponto, que aí essa questão do ambiente, ele vai, pelo estilo, vai condicionando, ele vai diminuindo as pessoas até que ou você se torna o ambiente, parte dele, ou você fica refém, ou fica adoece, ou você sai dali. E é onde você dá energia, né? Também é muito importante isso, né? Onde está seu foco e energia? Você vai lá que vai dar uma porrada, tá? Vou dar uma porrada, assim. Mas de repente você vai virar a mão com tanta potência, né? Então, onde está a sua energia quando você está se relacionando, quando você está defendendo algo que você acredita? Isso tem muito a ver com esse posicionamento também. Porque fala, não, eu vou fazer, eu vou enfrentar, eu vou falar, mas às vezes não fala, às vezes é corrompido, porque a energia daquele lugar diante da tua vence, consome, corrói. E o contrário é verdadeiro. Se você tiver Sim. força, tiver autoconhecimento, tiver firme naquelas suas crenças, no que você de fato acredita que seja positivo e consegue agregar, a gente também consegue impulsionar pessoas, porque a gente falou muito de ambiente tóxico, né? Mas quanta gente legal e quanto ambiente legal também que tem. E tem, gente, e tem. A gente só tem que encontrar esse pertencimento mesmo daquilo que agrada. Não vamos agradar todo mundo, eu acho que essa parte lá do perfil é muito importante. Nós somos né, um bom e ruim, então tem que ver que lado que está acionado aí no dia a dia. Tem algo aqui importante que a Daiane disse aqui, ó, verdade, percebo isso no dia a dia, passamos a nos perceber muito. Peraí que subiu aqui para mim. Ixi, a pergunta. Subiu para mim aqui. É que fugiu aqui. Verdade, percebemos isso no dia a dia, passamos a nos perceber muito com quem convivemos. Isso não por falta de personalidade. Acredito que seja até imperceptível. Perfeito. Perfeito. Às vezes a gente nem percebe. Excelente colocação. Porque a gente falou muito desse impacto de percepção no ambiente, mas sabe quem acaba percebendo às vezes? Os que a gente ama. Falando do trabalho para casa, muitas vezes quem vai perceber é os de casa.
A gente carrega toda uma carga, de repente, da empresa, a gente falou de vários ambientes, não quero focar aqui em empresa, mas assim, pega essa carga e leva para casa. E de repente na casa vai gerar conflito. Do que a gente não percebeu como a gente está agindo dentro da empresa, de repente a gente descarrega dentro de casa com os nossos filhos, marido, Automático. esposa, enfim, automaticamente. Aí, olha o ciclo. Aí adoece, porque está irritado. Está irritado, mas não sabe por quê. Mas aí eu vou ficar bravo com o negócio da empresa ou com alguém, uma vizinha, sei lá, uma colega, enfim, alguém da escola, qualquer ambiente, isso vai minando o ser, né? E essa parte que ela colocou é importante. Às vezes, imperceptível. Mais uma vez, é importante perceber quem você é, respirar e perceber os sentimentos diante daquilo, né? Fazer uma reflexão mental, silenciar, escrever, falar o que está acontecendo? Por que está desse jeito? Há quanto tempo está desse jeito? Porque esse imperceptível pode levar a gente para um lugar realmente complicado de voltar ou de saúde mental mesmo, né? Não conseguir lidar. Bacana, Lê. Bom, nosso horário, acredito que já deu. Já 9 e Já 10. falamos uma hora aí. E eu quero agradecer a Lê por se dispor mais uma vez. Estamos aqui nesse bate-papo, né, trazendo aqui informação, conversando um pouquinho com as pessoas, trazendo um pouquinho de instrução daquilo que a gente vivencia, né, e pode contribuir. E quero deixar para você aí fazer as suas considerações e quero deixar uma mensagem para as pessoas também. Fica à vontade. Primeiro agradecer que eu fiz essa live no escuro, eu não tô te vendo, vou até printar isso aqui depois. E é muito pertinente, falar de identidade me olhando na rede social e sem te ver, Laércio, sem estar trocando o olhar. Que Então coisa. isso me remete a esse escuro aqui, me remeteu exatamente com quem que eu estou falando, né? Quem sou eu? Para quem que eu estou falando? Do que estou falando? Então essa percepção também é o que eu quero deixar para as pessoas, para quando elas estiverem sozinhas, né, no escuro, que elas possam verdadeiramente se perceber, se cuidar, se abraçar, né, se respeitar. É um desafio diário, não é uma coisa simples, mas mexer nesse lugar de identidade, de quem você é de fato, aflora percepção, traz respeito, tira você de lugares desconfortáveis, mas tudo isso tem que tomar um cuidado, se você quiser, porque você não é obrigado a acessar coisas que você não quer. De repente não está preparado, não é o momento, mas que nessa escuridão aí, de repente, no seu tempo, no seu silêncio, vocês possam perceber quais decisões estão tomando, o que é da sua responsabilidade e aquilo que é seu, né? Aquilo que deixa seu coração quentinho, aquilo que pertence a você, que é a essência. É o que eu desejei para vocês hoje. Obrigado, viu, Léo, pela oportunidade. Obrigado a você, Lê, pela disponibilidade, né, por estar trazendo aqui para a gente muita informação no aspecto de instrução para as pessoas, né, e esse fechamento de falar sobre o escuro, né, sobre você estar aí sem me ver, e olha que coisa profundamente importante, e ao mesmo tempo fica aqui um ensinamento para nós, né, pega para a sua vida isso, quando você estiver em situações escuras, momentos difíceis, turbulentos, né, a Lê fez essa live inteira comigo sem conseguir me ver, porque por algum motivo, por algum propósito, ela não conseguiu me ver durante a live toda, mas ela continuou em frente. Nós não cancelamos a live. Ela driblou, superou, e a gente está concluindo aqui com essa mensagem final. Desenvolva recursos para driblar o escuro que te empurra para a estagnação. Busque ajuda, esteja com pessoas que agreguem, que contribuam para a sua evolução, para o seu crescimento, que se importem com como você está, que se importem em ver você no estado e fazem
o possível que eles podem e às vezes o que não podem para te arrancar de lá. Porque tem pessoas que só nos empurram para lá. Então, fica essa a minha mensagem, minha gratidão a Lê, por esse fechamento, por essa sugestão tão bem-vinda. E fica aí para você como uma reflexão. Quando eu estou no escuro, em dificuldade, o que eu tenho feito? Será que quando eu estou repetindo os ciclos, procurando as mesmas pessoas que não agregam, falando com as mesmas pessoas que nunca me dão um direcionamento positivo? Então, fica aqui para você essa dica, essa reflexão e a minha gratidão a Lei por todos que passaram por essa live e por todos aqueles que certamente irão passar ainda. Com certeza. Obrigado, Laércio. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Foi muito Deus legal. abençoe. Boa noite Deus e até a abençoe. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.